Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Flávio Puff. Eu sou professor de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campo São João Evangelista. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder estar falando para vocês aí. Agradecer a professora Renata pelo convite, dar aí as boas-vindas e um forte abraço a todos os alunos e alunas aí da Escola Estadual São Benedito, da cidade de Uberaba. E espero poder aqui contribuir um pouco com vocês, né, do que a gente sabe, do que a gente pesquisou sobre a história de Minas Gerais, especificamente a história de agentes mercantis, né, ou, como nós conhecemos aí, comerciantes. No meu caso, né, eu pesquisei pequenos comerciantes em Minas Gerais no século XVIII, nos primórdios, né, da ocupação do nosso estado. É muito oportuna a fala, né, no momento que o estado de Minas Gerais faz aí 300 anos, né, da sua fundação oficial, né? Lembrando que, na verdade, nós temos mais do que 300 anos, uma vez que a descoberta de ouro em Minas Gerais se dá no final do século XVII. Então, nós temos aí mais de 300 anos. Mas, oficialmente, nós temos 300 anos porque foi quando se fundou, né, no ano de 1720, oficialmente a capitania de Minas Gerais. Ok? Então, espero aqui poder falar um pouco, né, desse momento dessa nossa história e falar um pouco e dar voz, né, a um grupo de pessoas, né, a um grupo de agentes econômicos que, ao longo de muito tempo, passou imperceptível pela história, mas que hoje, né, a partir das novas abordagens que nós temos dentro da história, essas pessoas comuns, como nós, passam a ter voz, né, passam a ser percebidas pela história. Então, eu vou agora projetar para vocês uma apresentação e eu vou ficar no cantinho da tela aqui e vamos falando um pouco, né, desses pequenos comerciantes aí e da atividade econômica a qual eles desenvolveram em Minas Gerais. Só um minuto. Agora sim. Então, vamos falar então do pequeno comércio colonial em Mariana. Nós temos um recorte aí na cidade de Mariana. Mariana é a primeira cidade de Minas Gerais, a primeira capital de Minas, inclusive. Mariana se chamava Vila do Carmo. Por que inicialmente se chamava Vila do Carmo? Porque remonta à data de 16 de julho a chegada na região das Minas dos primeiros bandeirantes, que descobriram ali por volta, né, se dá a data, né, do 16 de julho, como a data dos primeiros achados de ouro em Minas Gerais, no dia 16 de julho, que é dia de Nossa Senhora do Carmo. Por isso, Mariana se chamou Vila do Carmo, né, em referência à comemoração do dia da Santa, né, do dia de Nossa Senhora do Carmo. Posteriormente, veio a se chamar Mariana. O recorte temporal é de 1733 a 1753. Compreende aí o século XVIII. Então, os primeiros anos aí da formação do Estado de Minas Gerais. Okay? Então, a economia de Minas Gerais, né, nesse primórdio, né, nos primeiros anos de Minas Gerais, era uma economia baseada na mineração. Inclusive, aqui nós temos a imagem, né, de uma típica atividade mineratória em Minas Gerais. A mineração, ela era o carro-chefe, né? Ou seja, Minas Gerais, inclusive o próprio nome, né? Minas Gerais, refere-se à atividade mineratória. Então, ela era a principal atividade econômica. Só que não era a única. Não se vivia
única e exclusivamente de extrair ouro. E a gente sabe muito bem que para uma atividade econômica existir, outras atividades econômicas têm que existir para dar suporte para ela. No caso aqui, paralela à mineração, nós tínhamos muitas outras pessoas envolvidas em diferentes atividades econômicas para atender, inclusive, esse mercado consumidor de Minas Gerais. Então, um mercado consumidor que foi crescendo ao longo do tempo, uma vez que Minas Gerais tem uma característica que era uma região da colônia onde havia muita circulação de dinheiro, dinheiro esse, muitas vezes, cunhado em ouro. Então, o que alimentava muitas vezes essa atividade econômica em Minas Gerais era o próprio ouro que se extraía. Então, as pessoas com ouro ali, ou ouro em pó, ou ouro cunhado, né, em barras, ou em moedas, enfim, usava dessa moeda, né, circulante, desse ouro, para movimentar a economia local. Então, com isso, foram surgindo várias pessoas que viviam não da extração do ouro, mas indiretamente vivia-se do ouro. Nós temos aqui, por exemplo, os oficiais mecânicos. Quem eram os oficiais mecânicos? O ofício mecânico é aquela atividade econômica a qual você exerce usando as suas mãos. Então, aí nós temos aí uma gama muito grande de oficiais mecânicos, como alfaiates, sapateiros. No caso aqui da imagem, nós temos um sapateiro, está vendo aí? Além de você ter o mestre sapateiro, né, que é esse senhor do centro da imagem, você tinha vários escravos desse mestre que trabalhavam também juntamente com ele ali na sua oficina. Então, ele consertava, ele produzia sapatos, enfim. Então, como o alfaiate, o sapateiro, você tem o ferreiro, você tem o ourives, que é o cara que pega muitas vezes o ouro e faz do ouro joias, né? E muitos outros. O cantareiro, o pedreiro, o carpinteiro. Então, havia uma gama muito grande de oficiais mecânicos em Minas Gerais nesse período. Nós temos os produtores rurais, produziam, desenvolvido tanto aí, né, a agricultura quanto a pecuária, para abastecer as cidades. Então, muita gente aí se envolvia, né, em atividades rurais para abastecer o mercado de Minas Gerais. Tanto é que, se você pega o caminho que chegava às Minas Gerais, foram construídas várias roças, e essas roças viraram cidades. Cidades que nós conhecemos hoje aí, como, por exemplo, Paracatu, que é próximo de vocês aí, Juiz de Fora, Barbacena, enfim, Campanha, Lavras, muitas cidades que nós conhecemos hoje, que surgiram nesse período a partir dessas roças que eram feitas para abastecer o mercado das minas. Os tropeiros também eram importante atividade econômica da época. O tropeiro é o que trazia e que levava mercadorias para a região das minas em comboios de animais. Então, aqui nós temos aí um exemplo, né, clássico aí dos tropeiros. Atividade essa que perdurou durante muito tempo, né, em Minas Gerais. Até o século passado era muito comum essas tropas ainda, né, de movimentação de mercadorias de uma região para outra. E nós temos, né, aí já chegando no nosso objeto de pesquisa, nós temos um pequeno comércio. Então, nós temos uma infinidade, uma multidão de pessoas que eram envolvidas com essa atividade. Porque o comércio é a ponta, né? O comércio é onde se vende, onde se compra as mercadorias, né? Até hoje, né, quando a gente vai fazer compras, nós vamos nos comércios locais, não é isso? Então, em Minas Gerais era muito comum esse pequeno comércio, né, que era dividido em vários ramos. Nós temos as lojas eram os comércios maiores,
de produtos mais sofisticados, como roupas, como sapatos, ferramentas, enfim, utensílios domésticos, como panelas. Nós temos as vendas, desculpa, as vendas de molhados. Você tem essa definição muito clara nesse período, né? As lojas normalmente eram de secos e as vendas eram de molhados. Então, os secos são as mercadorias manufaturadas, né? E os molhados são os gêneros alimentícios. Então, na venda, onde se vendia ali açúcar, fumo, café, cachaça, banana, doce, enfim. E você tem uma outra categoria também de pequenos comerciantes, que são os vendedores ambulantes. Muito presente entre os ambulantes, as chamadas negras de tabuleiro, que eram normalmente mulheres africanas que vinham, que já praticavam esse comércio lá na África, e quando chegavam aqui, continuavam praticando esse comércio. Nós, né, como eu disse anteriormente, o nosso recorte temporal é de 1733 a 1753, basicamente. E os nossos documentos aqui, né, que nós vamos apresentar um pouco mais na frente, são os registros de amontaçaria, coimas e fianças, dízimos e inventários, né, que são documentos que nós pesquisamos para a nossa pesquisa de mestrado. Ok? Aqui nós temos, né, um exemplo de uma venda de uma loja de secos. Está vendo aí? Ao fundo aí nós temos, né, o comerciante, né, com todas as suas mercadorias ali. Uma fila que era muito comum também na frente desse estabelecimento você terem aí, você ter comercialização de escravos, né? Não que os escravos fossem mercadorias, né, vamos assim dizer, comercializadas dentro dessas lojas, mas era muito comum nas ruas você ter esse tipo de comércio aí. Então, você tem duas atividades econômicas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo que você tem a loja ao fundo, você tem aí um comércio aí de mercado, né? Um pequeno mercado de escravos, que eram vendidos em vias públicas. Né? E ao fundo nós temos aqui uma negra de tabuleiro. Aqui, né, reforçando, né, as negras de tabuleiro, aqui vendendo, né, elas saíam pelas ruas de Ouro Preto, Mariana, enfim, nas ruas coloniais, vendendo aí quitutes, né, frutas, animais, doces, né, saíam pelas ruas comercializando. Era um comércio muito ativo, né? E aqui você está na porta de uma venda também. Né? Então, está vendo aqui, né? Uma negra com uma bandeja, né, de quitutes ali, alguém pegando, enfim. Então, era uma atividade muito comum no cenário colonial. Aqui é uma venda de molhados, né? Tá vendo como as exposições eram feitas? E lembrando que esse comércio ele era muito regulado na época. Preocupações como higiene, pesos e medidas, né, por exemplo, você vai comprar, quando a pessoa ia comprar, né, 1 quilo de farinha, para que as pessoas não fossem fraudadas, né, não fossem lesadas por comerciantes, a Câmara Municipal mandava sempre um fiscal, que é o Amotacel, para fiscalizar pesos e medidas, para ver se, né, a balança não está desregulada, as condições de higiene que eram oferecidas às mercadorias. Ou seja, eram preocupações que a gente imagina que são coisas da nossa época, mas já nessa época colonial havia essa preocupação com as questões de higiene, de preço, né, de aferição, de medição de pesos e medidas. Né? É importante a gente ressaltar isso. Né? Aqui uma tabela, pessoal. Vocês não precisam se preocupar com esses números, porque são muitos números, mas eu vou fazer uma leitura rápida dessa tabela,
que dá as características desses pequenos comerciantes, dessas pessoas que atuavam nesses comércios. Aqui nós temos, né, uma tabela que define o sexo dos pequenos comerciantes e a condição social desses pequenos comerciantes. Então, claro, o sexo divide-se entre masculino e feminino. E a condição social, nós tínhamos 3 condições sociais, basicamente. Eram os livres, os forros e os escravos. Livres, compreende-se aí os portugueses, basicamente, ou filhos de portugueses. O forro, que é o ex-escravo, aquele que conseguiu, era escravo e que conseguiu a sua alforria. E você tem o escravo, que também atuava nesse pequeno comércio. O que nós temos aqui como característica desses pequenos comerciantes? Entre a população livre, primeiro, entre homens e mulheres, para Mariana nós temos 66,7% dos comerciantes, dos pequenos comerciantes são homens, e 33,3% são mulheres. Desses homens e mulheres, dos livres, 90,7% eram homens e 9,3% da população livre era constituída de mulheres. Entre os forros, aí você já tem uma mudança. Ou seja, os homens somem e as mulheres se destacam nessa atividade do pequeno comércio entre os forros. Então, 6,2% dos forros que aparecem são homens na documentação e 93,8% são de mulheres. Entre os escravos, 9,2% são homens, 90,8% são mulheres. Por que isso? Porque os homens eram usados mais na mineração. Os escravos eram mais usados na mineração. Tanto é que você tem aí, entre os forros, que eram ex-escravos, e os escravos, uma grande predominância de mulheres. Por quê? Porque os homens forros e os homens escravos estavam em outras atividades econômicas, como a mineração, principalmente, né? E a produção rural. E o ofício mecânico. Já as mulheres eram predominantes, né, entre os forros escravos no pequeno comércio. E interessante é o seguinte, né? Quando esse escravo conseguia alforria, ele se mantinha no comércio também. Ou seja, uma coisa que ele trazia da escravidão, mas que mantinha-se enquanto forra, né, no caso das mulheres. E isso também se explica, pessoal, por uma questão cultural. Na África, quem predominava na pequena atividade comercial eram as mulheres. Então, essas mulheres já tinham muita habilidade com o comércio. Então, quando vieram aqui para o Brasil, mantiveram essas características. E foi muito bem aproveitado pelos portugueses, o que usavam essas mulheres para ganhar dinheiro. Era muito comum, a gente chama de escravo de ganho. A pessoa tinha o senhor tinha uma escrava, em vez de colocar ela para fazer serviços domésticos, colocava ela para vender mercadorias para ele nas ruas. E essas mulheres acabavam juntando dinheiro, ou seja, aquilo que sobrava, muitas vezes ela pegava para ela e comprava a sua alforria e continuava atuando no comércio. Ok? Uma outra característica desse pequeno comércio é em relação à longevidade dos pequenos comerciantes. Nós temos uma característica aqui muito clara, aqui pelos números, de que a pequena atividade do comércio era muito instável. Olha aqui nessa tabela. 51% dos pequenos comerciantes desaparecem dos documentos depois de um ano. Ou seja, a tendência de que ou eles faliram ou eles abandonaram a atividade com um ano apenas. A metade
com a metade acontecia isso. E poucos ficavam aí mais de 11 anos, né? Uma vez que cada coima dessa é registrada anualmente. Então, você tem aí só 3% aparecem com mais de 10 anos na atividade comercial. Reforçando esse dado que eu analisei agora, né? Alto índice, né, de instabilidade, a especulação, ou seja, deixa eu ver aqui com o comércio aqui, né? Se der dinheiro eu continuo, se não der eu paro, né? E outra coisa, né, que caracteriza essa instabilidade, né, do pequeno comerciante é a pobreza. O pequeno comerciante normalmente são pessoas dos estratos sociais mais pobres. Desses que ficam aqui mais de 10 anos, a grande maioria são lojas. As lojas são, né, mais longevas, duram mais. Já as vendas de molhado e os ambulantes duram menos tempo à frente da atividade. Aqui, alguns dados, pessoal, de mulheres forras que atuavam no comércio. Então, peguei alguns dados de algumas dessas mulheres e percebi, né? Por exemplo, essas mulheres aqui, eu encontrei para elas inventários. Inventário só fazia quem tinha dinheiro na época. Então, o que mostra que essas mulheres que chegaram aqui como escravas, se tornaram forras e construíram grandes patrimônios. Você tiveram dinheiro, inclusive, para fazer inventário. Você tem aqui a Inácia de Araújo, que ela é da Costa da Mina, na África. A Josefa Maria, que é da Costa da Mina, na África também. A Maria Rodrigues, ela é crioula. Quem que é crioula? A crioula, ela é filha de escravos que nasceu no Brasil. A Leonor do Nascimento e a Ana Maria Pinto. Percebam a questão da etnia. Então, a Costa da Mina era muito presente na cultura local, as mulheres com atividade comercial. Ou seja, então explica por que essas mulheres foram bem-sucedidas. Por quê? Porque elas trouxeram da Costa da Mina essa tradição, né, do comércio. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, do poder dessas mulheres, no inventário delas, elas eram donas de escravos. Então, a Inácia de Araújo, ela tinha 23 escravos. Olha a força que ela tinha. Ter um escravo era exclusividade dos setores médios e altos da sociedade da época. A Josefa tinha 4, a Maria Rodrigues um só, né? Mas já era alguma coisa, né, importante. A Leonor do Nascimento, 6 escravos, e a Ana Maria Pinto, 3 escravos. Ou seja, dessas poucas mulheres que eu rolei aqui, só elas tinham 37 escravos para trabalhar para elas, né, nas diversas atividades que elas se envolviam. Então, pessoal, é importante esses dados, né, para que vocês tenham aí uma dimensão, né, dessa atividade comercial. E a importância também de um grupo específico, né, como é o grupo dessas forras. A Inácia de Araújo, que é a que eu listei ali entre as que mais se destacavam, ela tinha um patrimônio grandioso dos padrões da época. Além dela ter 23 escravos, ela tinha fazendas, ela tinha casas na cidade, ela tinha uma mina de ouro. No inventário dela você tem várias joias. Seguramente, todo esse patrimônio ela conquistou com a atividade do pequeno comércio. Então, era uma atividade que gerava muito dinheiro. Então, por isso, muitas pessoas se envolviam com ela. E além do que, né, o pequeno comércio ele era muito democrático. Ele permitia pessoas que não tinham muito dinheiro também poderem participar. Que é igual hoje, né? Isso acontece muito hoje, né? Às vezes a pessoa perde um emprego formal e vai abrir um comércio. Então, são características que se mantêm aí de longa data na nossa história. E o mais importante é isso, né? E o mais fascinante da história é isso. É a gente perceber que quem faz a história são as pessoas que estão aí. Da mesma forma que eu hoje estou contando a história
de pessoas que viveram há 300 anos atrás, de comércio, né, de tentar ganhar a vida ali atrás de um balcão de um comércio, hoje essa história se repete. Quantas pequenas pessoas estão aí, pequenos comerciantes, estão aí lutando, né, batalhando, e com características muito comuns, né? Às vezes a instabilidade, né, de às vezes não conseguir sustentar o seu comércio, por diversas razões. Então, é isso, né? O que eu gostaria de, né, ter mostrado, espero que tenha alcançado esse objetivo, de mostrar para vocês, né, que Minas Gerais, os pequenos comerciantes, o povo humilde, ele tem uma história a ser contada. E essa é a verdadeira história, que é a história que nos aproxima, né? Imagino que quem de você, alguns de vocês que estão escutando aqui, o pai é comerciante, é pequeno comerciante, ou a mãe, né? E sabe o que é a labuta, o que é a luta, o que é a batalha do dia a dia. E que não é de hoje, é uma história que vem de longa data. Ok? Um abraço para vocês. Espero ter contribuído, né, um pouco aí. A história de Minas é uma história muito rica, né? Eu poderia estar aqui falando agora para vocês, né, de outros agentes, de outros momentos da nossa história. Nós estamos aqui focados, né, em contar um pouco, né, da história desses pequenos comerciantes de Minas Gerais no século XVIII. Ok? Muito obrigado para vocês. Um abraço e sucesso para vocês aí. E já aproveito, né, para desejar aí um Feliz Natal para todos, né? O Natal está chegando aí. E um ótimo 2021 para todos nós, com muita saúde, né? Com muita paz, né? Com realizações na vida de vocês. Tá bom? Um abraço aí.